Machado, estamos começando hoje mais um Lado B da notícia. Recebendo hoje aqui nos estúdios do Portal de Notícias 24 Horas, ele, que é uma figura conhecida de muitos da política, da área da esfera judicial do Espírito Santo, Henrique Erqueoff, ex-desembargador, ex-secretário de Segurança do Espírito Santo, ex-chefe da missão de combate ao crime organizado. Nós vamos falar sobre isso aqui no Espírito Santo. Olá, Henrique. Olá ao espectador. Pois é, Henrique, você teve uma função importante, eu digo, na história do Espírito Santo, né? Quem tem um pouquinho menos de idade, ou mais de idade, né, vai se lembrar que nos anos 90, né, no final dos anos 90, você comandou uma espécie de força-tarefa, né, no Espírito Santo de combate ao crime organizado, de uma organização criminosa que estava instalada aqui no Espírito Santo, principalmente na Assembleia Legislativa, com ramificações também no Poder Executivo. O Henrique coordenou esses trabalhos de investigação e de levar a cabo essa investigação, esse processo, né, de fazer as denúncias, né, para a Justiça, que deu fama a ele, inclusive, nacionalmente. Eu lembro, Henrique, você chegou a ser votado para ministro na ocasião. Conta essa história para a gente, como que foi esse combate, e olhando para trás, deu alguma satisfação de olhar, nós fizemos um trabalho importante aqui nesse estado. Olha, sem dúvida, né? Assim, é claro que, mal comparando, porque a dimensão era muito menor, foi uma operação muito parecida com a Lava Jato. Muito menor. Precedeu a Lava Jato. Muito antes da Lava Jato. Muito menor, mas por outro lado não teve esse fim melancólico que a Lava Jato acabou tendo, né? Nós não tivemos nenhum único processo anulado, não respondemos a habeas corpus, a nenhuma representação, foi tudo assim, não tivemos o retrocesso que nós vimos com a Lava Jato. Aliás, você tocou no assunto, não teve esse retrocesso. Você tem alguma crítica ao trabalho do Moro? Você é lavajatista ou contra a Lava Jato? Ah, olha, eu acho que a Lava Jato fez um trabalho importantíssimo, porém foram cometidos alguns erros infantis que permitiram uma exploração indevida e que resultaram na anulação dos processos, não na absolvição, né? Ninguém está dizendo que os réus eram inocentes, mas muitos processos foram anulados com o risco agora de retomando tudo, mas prescrever. Você acha, Henrique, que o Espírito Santo se livrou de vez, pelo menos a nível estadual, né? Daquele jogo de influência, aquela troca criminosa de favores e de propina, vamos dizer assim, entre os poderes? Naquela época, obviamente não acabou completamente, mas reduziu muito, o que permitiu ao Espírito Santo um grande crescimento, tanto na área econômica quanto no desenvolvimento social, né? Agora nós percebemos que já estão começando a voltar movimentos, tentativas de retomada da atividade crime organizada. Você, depois dessa operação, né, vamos dizer assim, a Lava Jato do Espírito Santo, né, só para dar um nome a ela, você passou num concurso e foi para São Paulo, para o Tribunal Federal da Primeira Região, TRF3, né? Para ser preciso, eu fui promovido a Procurador Regional da República e em seguida entrei no Tribunal Regional Federal pela vaga do 5º do Ministério Público. Eu fui desembargador federal, não por fazer aquela carreira do juiz, concurso, mas por escolha dos meus pares para aquele processo em que o Ministério Público ocupa alguma vaga no tribunal. Seu nome estava em muita evidência na época, nacionalmente. O Espírito Santo estava ganhando aí as manchetes do país, em exemplo do país de combate à corrupção e ao crime organizado, principalmente dentro dos poderes públicos. Você foi para São Paulo. Depois você voltou, você ficou pouco tempo lá e voltou. O que houve? A saudade de Cachoeiro? Na época isso não estava tão claro para mim. Depois que eu voltei, ficou perfeitamente claro que eu não conseguiria ser feliz longe da minha terra, né? Então eu precisava voltar a todo custo. E aí o governador Renato Casagrande, no primeiro mandato dele, né, ele te convidou para assumir a Secretaria de Segurança do Estado. Você ficou, acho que um pouco mais de um ano. Não, fiquei 2 anos, quase 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí você saiu com a fama de arromba quarteirão, de ser pronto, de não ser muito disciplinado.
nada, vamos dizer assim. Você que é um jurista, explica isso aí para nós. Não, olha só, secretário de segurança não é para ser simpático, né? Você não vai ali para fazer amizade, né? Então, o secretário tem que ser severo, tem que ter uma atitude enérgica, senão ele não vai manter nem o controle das próprias tropas, quanto mais a da criminalidade. Mas isso acaba trazendo problema político, né? Porque às vezes o governador não fica satisfeito. É claro que há um desgaste da imagem, mas secretário de segurança não tem pauta positiva, não. Se você quiser ficar distribuindo bola e jogo de camisa, tem que ser secretário de esportes, né? Que aliás tem a ver com o meu perfil. Henrique, você depois você foi seguir carreira de advogado, né? Então, quer dizer, você trabalhou como jurista, né, como desembargador, como membro do Ministério Público, hoje está como advogado, aliás, um conceituado advogado aqui do Espírito Santo. Vamos falar um pouco agora sobre a pauta da segurança pública, já que você conhece os dois lados do balcão, né, daquele que quer prender e daquele que quer soltar. Qual a principal deficiência da segurança pública do Espírito Santo hoje? Olha, levar para o lado político. Olha, hoje o grande desafio é o sistema carcerário. As pessoas imaginam que o problema está resolvido quando se prende o ladrão. Isso é em Hollywood. Na vida real, o problema está só começando. Você precisa agora tomar conta do criminoso. E nós estamos com um sistema não só superlotado, como ele enfrenta uma grande deficiência de pessoal. Então, o nosso grande problema, uma bomba relógio que nós temos, é o nosso sistema carcerário. Nós tivemos nos últimos 15 anos aí, mais que dobramos a população carcerária. Eu digo isso porque eu trabalhei dentro do sistema prisional como professor, acompanhei mais ou menos esse movimento de perto. E você acha que construir mais presídios é a solução? Não, de jeito nenhum, você não pode. Nós já temos mais de 20 mil pessoas presas, é mais do que a maioria dos municípios capixabas. A maioria dos municípios do Espírito Santo não tem essa população. Então não adianta você ir prendendo sem critério. Precisa prender as pessoas corretas e não o ladrão de galinha. Se você não for seletivo na prisão, isso não tem efeito algum. E por outro lado, se você prende, mas não vigia, também não serve de nada. Ele continua cometendo crimes lá de dentro. Mas essa é a discussão que tem sido feita hoje, inclusive a nível de Congresso Nacional. Aí vem a questão do armamento da população, né? Se coloca mais armas. A princípio não à disposição, mas com o tempo essas armas acabam chegando na mão dos bandidos. Você é a favor ou contra essa política de armamento da população implementada pelo governo federal? Olha, eu sou radicalmente contrário à disponibilidade de armamento pela população civil, quer dizer, que não seja policial. Não só por outros motivos, mas porque no longo prazo essas armas vão todas parar na mão dos bandidos. As armas com que nós somos assaltados hoje foram compradas legalmente 20, 30 anos atrás na Mesbla, em qualquer loja de departamento se comprava uma arma de fogo sem nenhum controle. São essas armas que estão nos assaltando. Essas que nós estamos comprando agora vão assaltar os nossos netos ou a gente, eu quando eu estiver velhinho, vou ser assaltado por essas armas. Porque é questão de tempo. Quanto mais armas adquiridas legalmente, mais elas se desviam. Até porque a maioria esmagadora das pessoas que adquirem uma arma, daqui a pouco se desinteressa dela. Só que a arma de fogo não é igual um joguinho eletrônico que você joga no fundo do armário e deixa lá. Esses dias mesmo nós tivemos um acidente, uma criança foi mexer no armário, caiu uma arma de fogo, disparou, matou a criança. Por quê? Porque para você guardar uma arma de fogo você precisa de um cofre. Você não pode jogar lá dentro do armário. Bota em cima do guarda-roupa, assim, no óbvio, a criança vai lá, bota um banquinho, sobe. Pelo amor de Deus, eu lembro como eu era capeta quando eu era criança, né? Vê se não for um cofre, a arma não está segura. Então, uma arma de fogo é uma responsabilidade enorme, é um risco enorme. A maioria das pessoas se desinteressa delas depois, não dá manutenção, não mantém treinamento, daqui a pouco esquece, não leva a arma para lugar nenhum. E é uma questão de tempo para ela ou ser furtada, ou então aquela pessoa morre e os herdeiros vendem a arma. Então daqui a poucos anos essas armas que estão sendo adquiridas legalmente hoje estarão na mão de criminosos, não tem a menor dúvida. Então, se o armamento da população não seria um caminho, né, para intimidar o bandido, né? O bandido, o que se diz, quem defende o armamento é o bandido sabendo que eu tenho uma arma dentro de casa,
ele vai pensar 3 vezes antes de entrar para tentar fazer alguma coisa, né? Assaltar, furtar, alguma coisa. Se esse não é o caminho, se discute muito no Congresso Nacional também a questão de um endurecimento das penas, né? Alguns dizem que nossa legislação é frouxa, outros dizem que não. O problema não é a lei, é na aplicação da lei. A sua visão de jurista, onde seria qual o meio termo? Em primeiro lugar, é exatamente o contrário. Se o criminoso souber que você tem uma arma de fogo, você é algo preferencial. Porque não tem nada que um criminoso deseje mais do que uma arma de fogo. A gente tem visto muitos vigilantes e até policiais serem atacados especificamente para tomar a arma que ele tem. Então, ter uma arma de fogo aumenta o seu risco em vez de diminuir. Agora, em relação à legislação, nós absolutamente não temos uma legislação frouxa. O que nós temos é uma aplicação um pouco seletiva, em que a gente fica sendo muito severo com o ladrão de galinha, e os criminosos mais perigosos, e principalmente os criminosos de colarinho branco, não são incomodados. Então, nós não precisamos de leis mais severas em geral. Eu faria uma única exceção. O porte ilegal de armas precisa ser punido com muito mais severidade, porque é totalmente diferente a sensação de você chegar lá e a bicicleta sua não está no lugar, é uma coisa. Agora, alguém colocar uma arma de fogo na sua cabeça para levar a bicicleta é outra. Então, nós precisamos reprimir fortemente o porte ilegal de arma de fogo, porque ninguém anda por aí armado ilegalmente com ideias que não sejam das mais graves, né? Então, isso seria um efeito pedagógico e preventivo muito importante e reduziria o número de armas em circulação. Seria um desincentivo ao criminoso de usar arma. Na Europa, eles têm o mesmo problema de crimes patrimoniais que nós, só que são crimes sem violência, então, portanto, sem aquele trauma que a pessoa sente. Já nos Estados Unidos é um país violento, né, pelas estatísticas. Os Estados Unidos, embora, claro, tenha um índice de violência menor do que o Brasil, ainda é 10 vezes maior do que o da Europa. Não vou nem comparar com o Japão, né, onde até o crime organizado e a Yakuza andam desarmado. Mas, se você comparar os índices dos Estados Unidos, não com o Brasil não é parâmetro, compara com o da Europa, você vai ver que os Estados Unidos têm 10 vezes mais crimes violentos do que na Europa. Não só aqueles tiroteios na escola, mas eles têm um problema gravíssimo de roubo à mão armada, com muitas mortes. Eles têm números absolutamente assustadores, não para os nossos padrões, mas para os padrões europeus e do resto do mundo, tá? Porque isso de violência letal é um fenômeno da América. Na Ásia, na Europa e mesmo na África, ao contrário do que as pessoas pensam, nem de longe nós temos esse índice de violência com arma de fogo que nós Mas temos. a gente está falando muito da violência do bandido, né? Mediante, vamos dizer, no linguajar policial. E a violência da polícia, por exemplo, você é a favor ou contra, não sei se eu vou usar o termo certo, exclusão de licitude. Aquela segurança, aquela licença que o policial tem para atirar numa operação. Foi tão discutida no Congresso. Não, olha, a lei que nós temos já protege, já dá Da segurança policial? Dá segurança. O policial vai para o morro e chegar lá, se ele atirar qualquer coisa, ele vai sofrer processo administrativo. Não, olha só. Então isso cria um constrangimento para o Se policial não tem fazer o seu como, trabalho. se houver a morte de uma pessoa, não tem como isso não ser apurado. Não significa que o policial vai ser punido. É claro que o simples fato de ter um inquérito já é um peso terrível para o policial. Mas a mudança na lei não faria diferença. Teria que ser apurado de qualquer forma, né? Então, as leis que nós temos não são o problema. O que nós temos visto, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é que o comando, né, as autoridades, o governo, as altas autoridades de segurança pública, determinam a realização de operações de extremo risco em áreas densamente povoadas, nas quais
invariavelmente há muitos criminosos mortos e, de vez em quando, infelizmente, policiais e pessoas inocentes, né? Então, essa estratégia é completamente equivocada, ela não produz nenhum resultado prático no combate ao crime e, ainda por cima, resulta num verdadeiro terror para a população inocente daquelas áreas, né? Fazendo com que a população acabe apoiando o traficante em vez de apoiar a polícia. Mas eu que sou jornalista, vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, então. Há quem defenda que essas áreas já estão completamente dominadas pelo tráfico, pelo crime organizado, principalmente hoje um problema muito sério, que é o roubo de cargas, que acaba irrigando financeiramente o tráfico de drogas, de armas e por aí vai. E aí o Estado chegar de mansinho, chegar com conversinha, diz que não consegue nem entrar, os caras já são abatidos na entrada. Recentemente, vou te apertar um pouquinho, o Supremo Tribunal Federal proibiu o Estado do Rio de Janeiro de realizar operações nos morros, operações que pudessem levar algum risco. Você já esteve como secretário de Segurança, já coordenou operações perigosas aqui no Estado, de enfrentamento da bandidagem. Como você viu essa decisão do Supremo? Você acha que foi correto isso? Olha, o Supremo não tinha escolha, né? O Rio de Janeiro está com uma política completamente equivocada, tentando, só agravando o problema que eles mesmos criaram. Nós não temos nada disso aqui no Espírito Santo. Por quê? Porque nossas polícias trabalham da maneira correta, respeitando o cidadão que não tem nada a ver com isso, planejando suas operações de maneira que não haja vítimas. Então, assim, é preciso botar um pouco a cabeça para trabalhar também, né? O Rio de Janeiro, ele é que criou esse problema, é o único estado no país em que a polícia não entra e sai dos lugares. E agora a própria justiça não deixa entrar e sair. Não é uma incoerência? Não é, porque o Estado precisa mudar a sua estratégia e não fazer mais daquilo que já deu errado. Não se trata de você se omitir diante da violência nas comunidades. Se trata de você adotar estratégias adequadas e novas maneiras de abordagem do problema, e não ficar agravando o problema. Tentou-se no Rio de Janeiro, já que a gente está falando do Rio de Janeiro, ainda bem, né? Significa que nós não estamos ainda nesse ponto, né? No Espírito Santo a situação está um pouco mais tranquila, apesar de termos índices de violência ainda altíssimos aqui no estado. Houve a tentativa de criação daquelas das UPPs. Exatamente. Polícia pacificadora no Rio não deu certo. Aquela estratégia também era obviamente fadada ao fracasso, porque ela consumia uma quantidade de efetivo que era absolutamente impossível você espalhar aquilo pelo resto do estado. Não tinha a menor possibilidade daquilo ganhar escala, né, de ser repetido. Podia ter um sucesso maravilhoso numa determinada comunidade, mas consumia tanto efetivo que não havia a menor possibilidade de expandir. Então aquilo também foi só jogar para a plateia, né? Tudo isso que tem sido feito no Rio de Janeiro não é para resolver o problema, é para jogar para a plateia. Doutor, nosso tempo já está quase no fim. Lembrando você que está no ouvido, que está gostando da entrevista, dá um like aí e se inscreva no canal. Você vai ajudar a gente a permanecer com o programa Lado B da Notícia do Ar. Já que o nosso tempo está esgotando, doutor, a gente está no Espírito Santo, voltando agora. Você já deve ter tomado banho aqui no Rio Itapemirim, já tomou banho no Rio Itapemirim? Muito bom, por isso que eu sou saudável. É isso aí. Hoje nós temos ainda índices de violência no estado do Espírito Santo altos, como se disse no Brasil. É um problema nacional, houve uma melhora, inclusive o governo do estado apresenta números aí com reduções nas estatísticas do governo significativas nos índices de homicídios, de crimes violentos, mas ainda há muito a ser feito. Qual a principal deficiência que você colocaria do nosso sistema de segurança aqui no Espírito Santo hoje? Hoje a principal deficiência está no sistema carcerário. A segunda deficiência está na Polícia Civil, que voltou a se enfraquecer. Ela havia recebido um reforço de 50% 10 anos atrás, né? Durante a minha gestão ela teve um reforço de 50%. De salário ou de efetivo? Não, de efetivo.
e hoje voltou praticamente aos números que eram anteriores. Então há uma deficiência muito grande na Polícia Civil e principalmente... E ela que investiga, né? Soluciona os crimes. E é uma deficiência principalmente do sistema carcerário. Mas eu quero te lembrar só uma coisa, tá? O Rio de Janeiro teve quase todos os seus governantes, os últimos governantes, presos. O índice de corrupção entre as autoridades de todas as áreas, inclusive das polícias. Inclusive das polícias. Então é por isso que eu estou falando. Eles têm que resolver o problema interno deles. Se não for enfrentado o problema de corrupção dentro das autoridades públicas, das autoridades estatais, não adianta achar que vai enfrentar o criminoso ali da esquina. Né? Ou seja, primeiro você tem que arrumar a sua casa para depois você acertar o problema da vizinhança. Se é para a casa desarrumada, você não consegue consertar a vizinhança. Exatamente. E o senhor tocou num ponto aí que é o problema carcerário. Nós temos hoje presídios superlotados, né? Muita gente que está presa, como você diz, ladrão de galinha, e os colarinhos brancos não estão lá. Mas o que eu pude perceber nesses 8 anos de contato contigo com o sistema prisional é que falta no Brasil, aí não vou falar só do Espírito Santo, uma política de pós-cárcere. As pessoas saem e são jogadas na rua, aí o país já não tem emprego, ninguém dá emprego para eles presos, então você não tem um sistema de acolhimento, de reinserção no pós-cárcere. Como você vê essa questão no país? Esse é um problema crônico, né? Você simplesmente chuta o sujeito. Eu não sei se vocês viram essa semana, um preso já com um alvará de libertação pediu para ficar mais um pouquinho para ele poder jantar antes de sair, porque ele não teria como comer. E eu que fui do Conselho Penitenciário, cansei de pagar a passagem. Eu ia lá soltar o preso que tinha ganhado direito à liberdade e ele não tinha dinheiro para passagem de ônibus, então eu tinha que dar dinheiro pelo menos para ele voltar para casa. O abandono completo da pessoa que sai, né, do cárcere, é claro que escolha, né, ele vai ter. Muitos vão reincidir porque não tem qualquer oportunidade lá fora. Pois é, conversamos hoje aqui no Lado B da Notícia com um jurista, advogado, ex-secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Henrique Erqueó, filho de Cachoeiro de Itapemirim, que inclusive já foi cachoeirense ausente aqui de Cachoeiro, não é isso? Com muito orgulho. A gente aguarda vocês no próximo programa. Aproveita, se não se inscreveu ainda, se inscreva, dá um like e até a próxima, se Deus quiser.